A cinética é uma das partes mais importantes da química, principalmente da físico-química, porque ela nos ajuda a conseguir observar como as reações acontecem em termos de velocidade. Eu sou o Fernando e no vídeo de hoje a gente vai falar alguns fatores que podem alterar essa velocidade durante o processo reacional. Primeiro, o que raios é a cinética química? Bem, a cinética química é a parte da química que estuda a velocidade da reação. Ela nos ajuda a entender o quão rápido uma reação se processa. Ela é medida pela variação da concentração de reagentes dado um período de tempo. E para isso a gente usa uma fórmula, que seria essa daqui, olha gente. É a fórmula da velocidade média de uma reação química. Ela é dada pela variação da concentração do reagente dividido pela variação do tempo percorrido para que aquele reagente seja consumido. Darei agora alguns exemplos de reações que acontecem que podem ser tanto rápidas quanto lentas. Uma reação rápida, que pode ser observada no cotidiano, é a reação da queima do papel ou do madeiro, o que seja. O fogo, quando pega no papel, é basicamente a reação do oxigênio com a celulose. É uma reação relativamente rápida. Enquanto, em comparação, a gente pode observar a exposição do ferro no ar. É uma reação que demora. Aqui na imagem tem um prego de ferro para exemplificar isso. É importante deixar claro que uma das principais coisas que tem que se ter em mente para analisar os fatores da cinética química são as colisões, as batidas que acontecem. Para uma reação acontecer com eficiência, as substâncias envolvidas na reação devem sofrer batidas. Na verdade, essas batidas são chamadas de colisões. Quando essas colisões entre as moléculas acontecem, eu tenho então a chamada colisão efetiva. Quando acontece a colisão efetiva, eu tenho a formação de produtos. Então, para que uma reação aconteça, eu preciso que essa colisão efetiva aconteça. Um exemplo que a gente pode pensar é numa sala de aula. Imagina que você está numa sala de aula e mais uma pessoa. Então, eu vou pedir para vocês começarem a andar de forma aleatória a fim de que eventualmente se encontrem para acontecer a colisão. Até essa colisão acontecer vai demorar alguns minutos, porque só tem vocês dois na sala. Imagine agora uma sala lotada e eu dou a mesma ordem para vocês. Vocês andem de forma aleatória até que vocês encontrem um ou outro. Como a sala está cheia, as chances de você colidir com outra pessoa é bem maior. Então, nesse caso, eu vou ter maiores quantidades de colisões, então eu posso dizer que, entre aspas, a minha reação é mais rápida. Então, o que norteia a cinética é, se eu tenho uma quantidade maior de colisões, eu vou ter uma reação mais rápida. Então, o que a gente tem que ver agora, então, é o que faz com que a quantidade de colisões aumente. Justamente são os fatores que podem aumentar a velocidade da minha reação. Um dos fatores, então, que altera a velocidade da minha reação é a superfície de contato. A superfície de contato é basicamente a área em que o reagente vai atuar. Nesse reagente, se eu tiver mais regiões possíveis onde pode acontecer reação, mais rápido vai ser essa reação. Então, o aumento da superfície de contato promove regiões possíveis para a reação acontecer. E quanto mais regiões possíveis, maiores as chances de haver a colisão efetiva. Então, eu trouxe aqui agora um vídeo para a gente observar essa variação. Eu tenho um comprimido efervescente inteiro e um comprimido efervescente partido em vários pedaços. Eu vou colocar eles num copo d'água e vamos observar aqui que o comprimido que é partido tende a reagir mais rápido daquele que é inteiro. Se a gente observar, os pequenos pedaços reagem de forma individual com a água, enquanto o inteiro reage de forma coletiva. Então, para a reação acontecer, vai ser muito mais rápida no copo que tiver os comprimidos partidos. Tanto que, observando, a quantidade de pedacinhos está quase se esgotando.
mesmo após todo o comprimido partido ter acabado, ainda tem um pedaço comprimido inteiro. Então isso mostra pra gente que a superfície de contato influencia sim a velocidade da reação. Em suma, quanto maior a superfície de contato, mais rápida a reação. Quantidade de reagentes. Essa é um segundo fator que pode alterar a velocidade da minha reação. Quando maior a quantidade de reagentes, maior a tendência de acontecer colisões. Por quê? Porque justamente as chances de uma molécula encontrar na outra vai ser maiores, justamente porque eu tenho mais moléculas ali no meio. Como aquele exemplo que a gente acabou de falar da sala de aula. Então a chance das substâncias colidirem aumenta, aumentando as chances de colisões efetivas. Vou pegar aqui um exemplo de um desenho que eu vou ter um recipiente com bolinhas roxas e amarelas. E se a gente reparar, tem uma certa quantidade aqui. Agora, se eu aumentar a quantidade desses reagentes, representado pelas bolinhas, então a chance de acontecer uma reação vai ser maior. Melhor dizendo, a velocidade da reação vai se processar de forma maior, justamente porque eu tenho mais reagentes no meio. Ou seja, quanto maior a quantidade de reagentes, mais rápida a reação. Temperatura é outro fator que vai alterar a velocidade da reação. O aumento da temperatura é devido ao aumento de fornecimento de energia para os reagentes. Então, estou fornecendo energia para os reagentes, então as moléculas vão começar a se agitar, e com isso, conforme mais agitadas ficarem, maior vai ser a chance de uma colidir na outra. Quanto maior a energia das substâncias que adquirem, mais rápido se movimentam. É como se fosse uma espécie de energético. Quanto mais rápido se movimentam, maiores as chances de haver a colisão efetiva. Então aqui eu trouxe outro vídeo mostrando a diferença que eu tenho quando eu boto comprimido efervescente na água quente e na água gelada. Quando a gente coloca o comprimido efervescente na água quente, a tendência é que a reação aconteça de forma mais rápida, porque a temperatura do meio está maior. Tanto que, observando no vídeo, a gente consegue ver isso. A água quente promove uma reação muito mais rápida, enquanto a água fria ainda está processando a reação. Isso é interessante, porque consegue nos mostrar efetivamente o papel da temperatura na reação química. Praticamente todo comprimido se dissolveu na água quente, enquanto na água fria ainda estava dissolvendo. E vai continuar dissolvendo ainda por um bom tempo. Em suma, quanto maior a temperatura, mais rápida a reação. E por último, o último fator que a gente tem é o fator da pressão. O aumento da pressão vem da diminuição do volume do recipiente. Ou seja, eu diminuo o tamanho do meu recipiente e com isso, as moléculas ali contidas têm mais chances de se encontrarem. É como se eu tivesse uma sala de aula e em vez de eu aumentar a quantidade de alunos, na verdade eu estou diminuindo o tamanho da sala. Então, as chances de eu encontrar com o outro também vai ser maior. Quanto menor o volume, menor é o espaço que as substâncias se encontram. Como o espaço é menor, maior é a chance de haver colisão. Então, eu tenho um recipiente, aqui nesse exemplo, com dois pezinhos em cima, e as moléculas estão ali dentro, beleza. Quando eu boto mais dois pesos, a tendência é que o volume diminua e a pressão aumente. Com isso, como a área, né, o volume como um todo, diminuiu, as chances de uma molécula encontrar com a outra aumentaram. Em suma, quanto maior a pressão, mais rápida é a reação. Resumindo isso tudo, quanto maior for a temperatura, a pressão, a superfície de contato ou a quantidade de reagentes, maior será a velocidade de reação. Então é isso, gente. Espero que tenha gostado. Até mais e obrigado pelos peixes.